Eu acho que um dos papéis do cinema é de contar boas histórias, e não importa se essas histórias elas são fictícias, se elas são baseadas em fatos, também não importa se elas são aquela história que traz algum aprendizado ou não, ou se é simplesmente uma história para divertir, desde que sejam boas histórias, e muitas delas acabam sendo tiradas direto da realidade, né? O cinema tem esse papel de registro de boas histórias que acontecem na realidade, e muitas vezes elas são tão bizarras, tão difíceis de acreditar que elas são meio que mais estranhas que a ficção, e mesmo assim o cinema traz isso para as telas, acaba assumindo esse papel de registro, que também eu acho que é interessante, principalmente quando as histórias são boas, né? De contar realmente histórias legais de serem vistas, de serem assistidas, de fatos que às vezes a gente não conhece e que, por exemplo, no caso de Setembro 5, é uma história que é bem interessante, é uma história que é bem importante, principalmente ali pro nicho da comunicação, mesmo quando ela está envolta em diversas polêmicas e talvez o pior timing possível para um filme como esse. Justamente porque Setembro 5, ele traz ali uma história que ela é bem interessante do ponto de vista jornalístico, né? Ela traz um momento que é um momento marcante da história do jornalismo, da história da cobertura de eventos ao vivo, no caso aqui, que começou com uma cobertura da Olimpíada de 72, mas que acabou se tornando ali uma cobertura de um evento muito mais complexo, muito mais delicado, que foi ali uma questão envolvendo o conflito entre Israel e Palestina. E aí, justamente por isso que eu falo que talvez o timing de Setembro 5 tenha sido o pior timing possível. Eu não quero entrar aqui no mérito de ser algo proposital ou não, né, de abordar esse tema, até pela forma como o filme aborda, eu acho que o filme ele consegue driblar bem essa questão, mas ainda assim é difícil de você ignorar completamente a polêmica de trazer esse filme, trazer esse assunto, quando a situação entre Israel e Palestina, ela está muito delicada, ela está muito em pauta, e a gente está tendo notícias, né, sobre o conflito diariamente, a gente sabe o que está se passando lá, então é difícil você ignorar essa questão enquanto está assistindo ao filme, ainda que seja um filme que ele faz um baita trabalho em outros aspectos da história, em outros pontos da história, e ainda assim seja um filme super interessante para quem gosta mais de entender um pouco sobre jornalismo, um pouco sobre comunicação, para quem é da área. Eu estudei jornalismo, né? Eu fiz parte ali do curso de jornalismo. Então, para mim, por exemplo, eu acho que é muito legal ver um momento tão icônico, um momento tão marcante para a história do jornalismo, para a história da comunicação em si. Mas aí Setembro 5 é um filme interessante justamente nesse contexto da comunicação, pelo seu tema, né, pela história que ele está contando, justamente por contar a história da primeira transmissão ao vivo de uma Olimpíada na Alemanha, depois da Guerra Mundial, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse caso era a Olimpíada de 72. E aí o pessoal do canal ABC tava fazendo aquela cobertura ao vivo. E Olimpíadas, então é um evento super grande, super importante, movimenta muita grana, são vários esportes, são vários atletas. E aí tudo isso acaba mudando quando o foco passa a ser o ataque, né? Um ataque ali de militantes palestinos que sequestram atletas israelenses para exigir que Israel soltasse 200 prisioneiros palestinos que estavam sendo feitos de reféns. Então, por mais que tenha essa questão Israel e Palestina, por mais que tenha essa questão, que é uma questão muito delicada, que tá ali, que faz parte dessa história do filme, e que eu acho que não daria para trazer essa história sem tocar nesse assunto, e a história é interessante, a gente tem um filme que do ponto de vista jornalístico ele faz um ótimo trabalho, ele traz uma imersão por espectador ali para a sala de transmissão, que coloca a gente direto ali do foco da transmissão, de coloca a gente ali direto junto dos profissionais que estão fazendo a transmissão, dos responsáveis pela câmera, pelo som, dos responsáveis ali pela tradução, já que a trama se passa na Alemanha, mas o pessoal do canal ABC é americano, então tem toda essa questão de trazer vários profissionais, de como é feita a transmissão. A gente é jogado direto na ação ali dos bastidores de uma transmissão ao vivo, enquanto a gente vê se desenrolando um caso muito maior, muito mais delicado de cobrir do que uma simples Olimpíada, que por si só já era algo grandioso, o que se tornou aí um marco da comunicação, justamente por ter sido considerado, nas palavras, né, do filme, o primeiro caso de ataque terrorista que foi coberto ao vivo na história. Mas antes de eu continuar, eu quero só me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa o like nesse vídeo para fortalecer bastante, estou sempre falando aí de cinema aqui no canal. Agora estamos em temporada de Oscar, então tô falando muito dos indicados
ao Oscar 2025. Mas se você gosta de cultura pop, séries, livros, também vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora lá falar de Setembro 5, filme dirigido pelo Tim Felton, e que conta aí talvez com uma das melhores edições que eu já vi esse ano. É uma montagem muito interessante que tenta dar aí um dinamismo pro filme, justamente para mostrar pro espectador toda a questão da urgência, né? Toda a questão ali de como é você tá fazendo uma cobertura em loco de algo muito imprevisível, mesmo quando a gente tava falando somente das Olimpíadas, né? Mesmo antes ali de ter um sequestro com reféns, já é algo muito urgente, já é algo muito rápido, que você não pode ali deixar margem para erros em nenhum momento. Mesmo assim, é claro que podem acontecer erros, podem acontecer imprevistos, e é uma montagem que ela vai trazendo esse dinamismo e ela vai brincando com a urgência da situação pra gente entender justamente toda essa dificuldade e pra gente acabar sendo muito imerso, como eu falei, a gente é jogado no meio da sala de transmissão, então a gente fica tenso acompanhando tudo aquilo, a gente fica tenso pra cada virada, e apesar de ser um filme que ele é muito político no sentido de trazer muitos nomes, muitos eventos, eu particularmente tenho uma dificuldade quando um filme que ele tá falando de algo histórico, de algum momento histórico, de algum período histórico, ele traz muitos fatos sem conseguir contextualizar, eu tenho dificuldade às vezes de conseguir ficar imerso no filme. Em Setembro 5, o trabalho do diretor é bom o suficiente para que a gente fique ali conectado na obra, envolvido pela obra durante todo o seu decorrer, o que impede que a gente se distraia demais com alguns fatos, com alguns nomes, e meio que se perca. Pelo contrário, a gente acaba muito imerso justamente pela adrenalina que o diretor traz para toda a questão do evento, né? Para toda a forma como a gente está lidando com a transmissão ao vivo que está sendo feita e a sensibilidade justamente do que está se passando. Então fica aquela coisa de como a gente vai fazer uma transmissão ao vivo e se alguém tomar um tiro ao vivo, as mães desses reféns estão assistindo. Então tem toda uma questão às vezes de ética, uma questão de moralismo, que ela é importante do ponto de vista jornalístico, é importante do ponto de vista da comunicação e que acabam vindo à tona no decorrer do filme. Mas fora isso, tem uma coisa que eu achei muito interessante que foi mostrar como era feito o jornalismo da época, né? Novamente a gente tá falando da Olimpíada de 72, então 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás, e a gente tá vendo ali uma transmissão ao vivo sendo feita. Então tem toda a questão assim de como eles vão trazer, executar a captura de imagens, a captura de som, todo o aspecto analógico dos objetos, mas também todas as gambiarras que eles precisam fazer. Tem até uma cena que eu acho interessante, quando tem alguém que tá ali na Vila Olímpica, e aí ele liga pra sala de transmissão, e aí os caras falam, você consegue transmitir o seu áudio direto do telefone, e aí alguém tem que fazer uma solda ali do telefone com o microfone para poder transmitir aquele áudio diretamente no programa, na programação do canal ao vivo. Então são coisinhas, são detalhezinhos que tornam a experiência interessante, que tornam a experiência mais legal, porque é aquela coisinha da gente pegar as curiosidades, sabe? Da gente ver como que era feito, qual a curiosidade aqui de como eles conseguiram transmitir esse som, como eles conseguiram fazer aquela transmissão de estar dentro da Vila Olímpica para conseguir transmitir o que estava sendo negociado e trazendo toda a margem de erros e acertos para uma transmissão do tipo. Ali com um cara mais novato, que nunca tinha tocado uma transmissão deste naipe, então tem a questão ali da hierarquia, né? Como é que ele vai lidar, o que ele vai passar, como ele vai lidar com as informações que estão sendo passadas pro âncora do jornal ao vivo. E tudo isso em um contexto muito interessante de tratar tudo aquilo que a gente está assistindo como algo muito cotidiano. Eu acho que isso talvez é uma das coisas que faz Setembro 5 brilhar aos meus olhos, que é só mais um dia de trabalho. Eu sei que a gente está lidando com um dia e uma notícia, um evento que vai ser impactante para a história, que vai ser impactante para o mundo, que vai ficar marcado ali por muito tempo, que vai ser lembrado por muito tempo, mas para essas pessoas, para as pessoas que estão ali na sala de transmissão, aquilo é só mais um dia de trabalho. Então não importa no final o que vai acontecer. É claro que eles têm, né, torcem sempre para que tudo dê certo, para que o resultado seja o mais positivo possível, mas no final das contas é só mais um dia de trabalho. Isso fica muito claro até pela forma como o filme traz um desfecho, onde eles, no final das contas, eles só precisam, tipo, se despedir e, te vejo amanhã. Porque é isso. Esse é o seu trabalho deles. Então, eles estão ali no momento de estar transmitindo uma notícia, né? De estar transmitindo um evento muito drástico, muito importante, muito marcante, muito delicado. Mas no final das contas, independente do desfecho, eles vão ter que ir para casa, descansar, porque no dia seguinte tem mais, no dia seguinte
tem mais trabalho pra fazer. E aí, voltando nessa questão da polêmica, né? Tu acha que Setembro 5 ele é um filme muito interessante, principalmente, como eu falei, do ponto do jornalismo, mas não dá simplesmente pra gente ignorar a questão do timing, a questão de trabalhar um tema tão delicado num momento que não seria o melhor momento pra trabalhar, embora, claro, a história que eles estejam contando é uma história que eu acho que vale a pena ser contada. Talvez num outro timing, talvez no momento onde o conflito não esteja estourado ali entre Israel e Palestina. Então, o filme, ao meu ver, apesar disso, ele acaba tocando ali num vespeiro que é um pouco incômodo, que é um vespeiro que pode atrapalhar e deve atrapalhar a experiência de muita gente, e eu super entendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme ele consegue talvez driblar aquilo, né, da melhor forma possível. Seja transmitindo simplesmente o que foi transmitido, né, se limitando a trabalhar a questão da Palestina, a questão dos militantes palestinos e dos reféns, da forma como foi trabalhada na época dos fatos. Então, tudo que a gente vê que está sendo transmitido, se você pegar alguma comparação com a transmissão, né, real, se você procurar imagens da transmissão, vídeos da transmissão, você vai ver que é muito parecido, né? Então eles seguem ali um nível de fidelidade bem próximo ali de tentar realmente simplesmente mostrar como foi transmitido, sem necessariamente botar um juízo de valor, o que pode ser algo incômodo justamente porque a gente tem uma noção de que os fatos eles não são colocados sobre um senso crítico atual que poderia talvez agregar para Setembro 5. Toda vez que eles vão para um lado mais político, né, toda vez que eles tentam abordar um aspecto mais político de toda essa história, eles evitam falar da questão Palestina e Israel, né, evitam tentar colocar um senso ali de julgamento em cima disso, e se voltam para um olhar para a Alemanha pós-Segunda Guerra. Então, para aquela Alemanha que ainda está lidando com a ferida aberta do Holocausto, onde eles ainda estão tentando se reerguer, estão tentando se reerguer moralmente diante do mundo, estão tentando mostrar para o mundo que eles são mais do que o Holocausto, são mais do que a guerra, são mais do que o nazismo. E como tudo isso foi lidado de uma forma um pouco ingênua demais, o que até abriu margens para acontecer o que aconteceu ali na Vila Olímpica em 72. Então, o fato de, por exemplo, alguns guardas alemães que estavam fazendo a guarda da Vila Olímpica não estarem portando armas, porque ninguém queria soldados, né? Ninguém queria militares alemães com armas cercando o perímetro, porque isso lembra muito um campo de concentração, porque isso poderia trazer essa lembrança muito ruim. Então, como isso acaba, a forma como a Alemanha lidou com essa mancha na história deles e como isso acabou abrindo margem para acontecer o que aconteceu de uma forma mais fácil, né? Então, o filme ele toca muito nesse ponto, ele volta muito em vários momentos sobre essa questão. Eu acho que eles fazem um juízo de valor simplesmente quando eles lidam com os palestinos, chamando eles de terrorista. Isso aí eu acho que é um juízo de valor muito delicado de ser feito, ao mesmo tempo que a questão ela é tão secundária na obra que até todo aquele desfecho de o que aconteceu com os reféns palestinos na mão de Israel, foram libertos, não foram libertos, o filme ele nem volta muito nisso. Como eu falei, o filme ele volta-se muito mais para toda a questão da Alemanha pós-guerra, quando é para falar de política, ou quando é para falar do que ele realmente quer falar, que é sobre jornalismo. Então toda essa questão ali de ser mais um dia de trabalho, toda a questão ali de como eles fizeram acontecer uma transmissão, mas que no geral deixa um gosto amargo na boca, apesar de ser um bom filme. Eu acho que essa questão, ele é um bom filme, ele é um filme interessante, ele tem uma história boa de acompanhar, boa de se assistir, bem contada, é um filme muito bem montado, é um filme com edição interessante, com edição de som legal, com edição de imagem legal, fotografia legal, que parece que a gente tá vendo um filme da época, né? Parece que a gente tá vendo um filme mais antigo, que não é feito hoje, mas que todos esses méritos acabam inevitavelmente sendo manchados pela questão da polêmica, ao tocarem um assunto tão delicado num timing tão ruim. Então, para Setembro 5, nota 7. Mesmo assim, eu me apeguei muito à minha experiência com a obra, de ser um filme que me deixou envolvido do começo ao final, de ser um filme que está contando uma história interessante, principalmente eu que sou da área da comunicação, que gosta da área de comunicação, que gosta ali, né, do jornalismo, ver um filme sobre isso acaba me pegando bastante. Fora que é aquela coisa de você ver filmes que contam histórias reais que são muito interessantes, que são boas histórias, né? Seja uma história que é muito sombria, muito difícil de digerir, mas que ainda assim é interessante de ter uma noção, como é o caso da história que inspirou A Garota da Agulha, por exemplo, ou simplesmente uma história divertida que é legal pra história da mídia, pra história da televisão, como é o caso de Saturday Night, que conta da primeira transmissão do SNL, que foi um filme que eu
amei, saí completamente apaixonada da sessão. Mas você já assistiu Setembro 5, o que você achou ou qual é a sua expectativa? Comenta aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.